E aí, turma, tudo bem? Então, agora a gente vai aqui para a reta final desse nosso processo de gestão de vendas. Agora nós vamos falar de relacionamento com o cliente. Nós vamos falar da pós-venda, tá? Eu espero que vocês estejam bem e vamos dar continuidade à matéria. Vamos finalizar, né? Vamos aqui para a etapa 4. Então vamos lá, turminha. Vamos falar agora um pouquinho do pós-venda, né? Na aula passada a gente falou sobre vendas adicionais e o fechamento, tá? E aí, o cara fechou a venda, pagou, fechamos o negócio, beleza, o cara foi embora. Agora nós vamos conversar sobre o pós-venda, que é o depois que o camarada foi embora, depois que o nosso cliente foi embora, tá? Porque aí é que a gente mostra o nosso valor quanto empresa, né? No pós-venda é um processo muito importante porque serve para fidelizar o cliente, né? Porque é ali que nós mostramos realmente um diferencial de grande valor para o nosso cliente. É a hora no qual a gente faz a manutenção dessa relação para esse cliente voltar mais e mais vezes. Então a gente precisa tomar cuidado, tá? Porque o cliente ele precisa de um tapete vermelho no começo, no meio e no fim, tá? Na hora que ele chega na empresa, na hora que ele está sendo atendido, na hora que ele vai embora. E quando ele voltar, que esteja lá de novo. Então, por exemplo, uma coisa bem legal, que é normal aqui no Brasil, né? Que, que é uma questão de pós-venda também. Quando a gente compra uma roupa, por exemplo, e aí o tamanho não ficou bom, a gente vai lá e troca. Pela legislação, a loja só tem a obrigação de trocar a roupa pelo mesmo número, maior, menor, tá? E de acordo com a disponibilidade dela. Ela não precisa trocar por outro produto, mas por uma questão de pós-venda, por uma questão de relacionamento, todas as empresas do segmento adotaram esse modelo de liberar o cliente para trocar pelo que ele quiser. E muitas empresas até gostam que haja essa troca de alguns produtos, né? A pessoa vai lá, por exemplo, final de ano, a pessoa vai lá, pega o 13º, faz uma compra grande na loja e leva. Ela sempre torce, a empresa torce para que algum produto, né, seja preciso haver uma troca. Por quê? Quando o cliente volta à loja, a chance de fazer uma nova venda é muito grande. A pessoa vai lá trocar, você foi lá, comprou presente para toda a família. Mas aí a blusa que você comprou para tua mãe, o tamanho não ficou bom. Você precisa voltar lá em janeiro para trocar. Ah, você foi na loja, você gosta daquela loja que você já tinha comprado, você está ali, a chance de você comprar de novo é muito grande, tá? Então, é possível sim transformar essa relação do pós-venda no início de uma nova venda. Então, isso tem a ver com o atendimento que você dá, por exemplo, quando é a venda de máquinas e equipamentos, a manutenção, tá? A atenção que você dá a essas dúvidas dos clientes, tá? Porque ali é um momento de você fidelizar. Por quê? Porque o cliente comprou, por exemplo, uma impressora. E a impressora dá algum problema, ou tem a necessidade da troca do cartucho do toner, tá? A reposição de alguma coisa. A assistência que a empresa presta, isso pode se tornar fundamental na compra de uma nova máquina. Por quê? Por exemplo, máquinas de impressão de grande escala, né? E máquinas de Xerox, todo mundo que compra sabe que isso vai dar um problema, porque é natural. Só que o que vai fazer a diferença? A assistência técnica, né? A assistência que é dada depois que essa máquina é comprada, por exemplo. Então, existe uma série aí de recursos, de ferramentas que as empresas podem pensar para o seu relacionamento depois da venda realizada, que isso serve para iniciar novas vendas, certo? Então, vamos lá para a próxima etapa. Relacionamento com o cliente, tá? Ele tem a função de reter,
né? Tem a função de tornar aquele cliente um cliente fiel. Tá? Ele tem a função de aumentar a retenção, de aumentar o relacionamento, de melhorar como um todo, tá? A relação. E passa por 3 etapas que nós vamos ver aqui com maior detalhe. Tá? Mas o relacionamento que se cria com o cliente após a venda do bem ou do serviço é tão fundamental que, por exemplo, empresas de automóveis muitas vendem os seus veículos com valor, uma margem reduzida, né? Com uma margem de lucro reduzida. Por quê? Porque depois eles ganham no relacionamento, quando o cliente vai lá trocar óleo, trocar filtro, né? E os serviços das empresas autorizadas. Então, ali ele ganha. E de acordo com esse nível de serviço, impacta se o próximo carro que aquele cliente for comprar vai ser daquela marca ou de outra, de acordo com o serviço que lhe é prestado. Vamos lá. Primeiro passo para a gente trabalhar a fidelização do nosso cliente é saber quem é o dito cujo, né? Então a gente precisa fazer um mapeamento do nosso público-alvo. Muitas vezes as empresas não conhecem. Fala, para quem você vende? A gente atende todos os públicos. Não existe atender todos os públicos, tá? Até a Coca-Cola, que é o produto mais massificado do planeta, eles têm uma faixa de público. Não são todas as pessoas que tomam Coca-Cola, tá? Então a gente precisa entender isso. Para a gente ter um recorte do nosso público-alvo, nós precisamos identificar no mínimo 3 características, né? Então, por exemplo, eu já comentei com vocês que eu tive uma fase da minha vida, né, que eu tive uma escola de informática de cursos profissionalizantes em Suzano. Então, quem era o meu público-alvo? Eram adolescentes de baixa renda, né, e principalmente que moravam do outro lado da estação e ali na região do Monte Cristo, Suzanópolis, Calmon Viana. Né? Então, eu tinha esses 3 principais fatores, né? Esses 3 principais recortes. Tinha clientes de outro perfil, sem ser esse, de outros lugares? Tinha, mas a imensa maioria era com essas 3 características, adolescente, baixa renda, que morava nessas regiões. Então, são 3 características que dão o meu recorte de público-alvo. Então, a gente precisa conhecer quem são os clientes da nossa empresa. E como é que a gente faz isso? Primeiro, pesquisa direta, né? Conversando com quem compra no nosso negócio, estruturando uma pesquisa que nos dá o perfil. É interessante, né? Eu tenho uma história bacana com pesquisa, que depois que eu tive escola de informática, eu tive lojas de roupa na cidade de Mogi das Cruzes. E quem fazia as compras inicialmente era o meu irmão. E aí eu resolvi fazer uma pesquisa de perfil de público. E era uma pesquisa muito simples, né? Que era uma pesquisa sobre faixa etária. Porque eu e a outra pessoa que trabalhávamos lá com ele, né? Era eu, meu irmão e mais uma moça que era amiga dele. A gente achava, eu e a moça achávamos que eles estavam comprando roupas para uma faixa etária muito baixa, muito abaixo do público que visitava a loja. Então a gente fez uma tabelinha, por exemplo, com faixas etárias do tipo até 15 anos, de 16 a 20, de 21 a 25, de 26 a 30, 31 a 35, tal. E aí, óbvio que a gente não perguntava para cliente, porque era deselegante isso, mas de acordo com o que entrava, a gente dava aquela olhada na pessoa e falava, essa moça aí deve ter de 20 a 25. Ia lá e fazia um risquinho na tabela. Então todo mundo que entrava, a gente dava mais ou menos uma analisada e marcava. No final de um mês, nós descobrimos a faixa etária, né, que era acima de 25 anos. E aí a gente mudou a estratégia de compra de roupas e de um mês para o outro nós aumentamos em 40% a venda
de roupas na loja só com essa adequação de produto. Então, a pesquisa é uma ferramenta muito importante para conhecer o cliente, tá? E a outra ferramenta, que é uma ferramenta muito simples também, é a geração de um banco de dados. Então, toda vez que alguém compra na nossa empresa, a gente vai lá e preenche um cadastrinho. Vocês já devem ter reparado isso, que muitas empresas, né, oferecem cartão, cadastro, rede de farmácias, né, pede muito, lá você tem cadastro aqui que você ganha um desconto. Então, quando você faz o cadastro, eles estão gerando um banco de dados para poder fazer um mapeamento do perfil de compra e do seu perfil, e baseado no seu perfil, fazer as melhores ofertas. Aí aqui a gente tem um exemplozinho básico de informações que ajuda muito a empresa no processo de conhecimento do seu cliente, tá? Então, por exemplo, mínimo, né? Os dados pessoais, nome, endereço, data de primeira compra, sequência de todas as compras, né? O valor, o período que a pessoa compra, não está aí no slide, mas data de nascimento é muito importante. Se você conseguir, né? Se isso não for impactar negativamente o seu negócio, tá? Se for clientes, se os seus clientes forem empresas, é bacana uma previsão de nova compra, né? Que mídia que esse cliente encontrou a tua empresa, sugestões que esse cliente dá para você. Então, quanto mais informações você conseguir colher do cliente, melhor. Claro que a gente tem que tomar cuidado para não encher o saco do cliente, né? Se for um cadastro muito longo, ninguém gosta de fazer. Mas tendo esses cadastros ajuda demais no processo de fidelização, né? Porque você tendo uma base de dados, você começa a observar o comportamento de compra dos seus clientes e serve de base para bolar novas promoções para fazer esse cliente voltar mais vezes. Bom, depois que a gente conhece o nosso cliente, a gente precisa categorizar esse cliente, né? E o seguinte, para poder desenvolver um relacionamento de longo prazo, tá? Então a gente precisa conhecer muito bem o nosso cliente, colocá-lo em uma categoria, para dentro dessas categorias a gente desenvolver as estratégias que melhor cabe para aquele cliente, né? Então, nesse momento, a gente vai conhecer os clientes, as categorias nas quais o cliente se encaixa, para a gente poder bolar estratégias para um relacionamento de longo prazo com esses clientes. Vamos lá. Primeira categoria, tá? São os clientes potenciais. Então a gente faz um mapeamento de todo mundo que pode vir a comprar o nosso produto, comprar o nosso serviço. Tá? Então essa categoria são os clientes potenciais. O que a gente deve fazer de estratégia voltada para os clientes potenciais? Uma das primeiras barreiras que se tem para a compra de qualquer produto, tá? É aquela relação custo-benefício que nós já vimos em outro vídeo. Então, por exemplo, você gosta de sorvete e tem um sabor muito diferente lá. Se são aqueles sorvetes que você vai servir, você pega lá e vai servir várias bolas, né, self-service, você tende a pegar, se você for uma pessoa curiosa, pegar uma bolinha desse sabor diferente. Mas se na sorveteria estiver vendendo naquele esquema de casquinha de uma bola, duas bolas, como o custo-benefício aí pode ser muito grande, você coloca uma bola lá no sorvete e não gosta daquele sabor, e você perdeu a chance, você tende a não comprar. Então, para clientes potenciais, o primeiro passo, o que é?
é mostrar o produto, né? Ações de merchandising no ponto de vendas, né? Exibir esse produto. Se for algo de comer, oferecer uma amostra grátis, né? Lá o que eu falei, o caso lá do sabor do sorvete, é uma pazinha. Falar, o senhor não conhece esse sorvete aqui de cupuaçu? Você vai lá, pega a pazinha e dá para a pessoa, né? Porque aí você quebra essa objeção. A pessoa sente o sabor, ela já não tem mais aquele sentimento de risco, né? Porque nem todos os clientes são tão aventureiros. Eu lembro uma vez que eu era moleque, né? E eu sempre gostei de experimentar coisas novas. E eu fui comprar numa sorveteria que era uma bolinha só, né? Que você colocava lá na casquinha, era uma bolinha ou duas bolas, né? E aí eu vi sorvete de tangerina. Eu não sabia que era tangerina, eu falei, me dá um desse. Aí eu coloquei, fui tomar, falei, nossa, que gosto de mexerica que tem esse sorvete de tangerina, né? Porque eu não sabia, né, que tangerina e mexerica era a mesma coisa. Mas eu não sou uma pessoa que tem esse tipo de restrição. Mas a maioria das pessoas tem. Eu li até uma vez um estudo que foi feito sobre essas barreiras, né? Que dentro de uma mesma feira de alimentos, né, foram montados dois estandes. Um estande com 24 sabores de geleia e outro com 8 sabores de geleia. E foram colocados para vender. O de 8 vendia mais do que o de 24. E o resultado do estudo é que com mais opções, as pessoas têm mais dúvidas sobre qual comprar. Menos opções, menos dúvida. Mas é porque nenhum deles era oferecido às pessoas a possibilidade de degustar o produto. Então ela degustava, aí quebra esse bloqueio, o medo de errar. Porque com 8 produtos, você tem menos chance de errar do que com 24. Né? Então, a degustação é muito importante. Então, sempre pensar em coisas para mostrar o produto, né? Para oferecer, colocar na mão do cliente, desses clientes potenciais. Divulgação em mídia, né? Na grande mídia, para o maior número de pessoas possíveis ter contato com esse produto. Os clientes eventuais, né? Esses daí são os que já compraram, já viram uma vez ou outra, vai lá e compra o produto da nossa empresa. Tá? O que a gente deve fazer para esse público específico? Para os clientes eventuais, a gente deve estreitar o relacionamento. Tá? Se a gente sabe que ele compra uma vez ou outra, então a gente deve ter ações de aproximação. Então a gente deve trabalhar material de comunicação direta para essas pessoas, mala direta, envio de mala direta via e-mail, via correio, via WhatsApp, serviço de telemarketing, ligando para essas pessoas, fazendo oferta dos produtos, serviços, das promoções, tá? Passando informações sobre os novos produtos da nossa empresa. Então, ações que visam aproximar mais esse cliente. Os clientes regulares já são as pessoas que sempre estão comprando do nosso produto, do nosso serviço. Sempre estão lá comprando. E o que a gente deve fazer? Porque uma coisa, né, que eu não expliquei. Qual que é a ideia? É a gente pegar os clientes potenciais, transformá-los em eventuais. Pegar os eventuais, transformá-los em regulares. Os regulares em defensores. Certo? Fazer essa evolução, essa estratégia, tá? Para a gente desenvolver um relacionamento de longo prazo, porque o ideal é que todos sejam ou clientes regulares ou clientes defensores, tá? Então, é esse processo de captação lá nos potenciais, transformá-los em eventuais, regulares e defensores, certo? Continuando aqui nos regulares, tá? O cara já compra com uma certa frequência. E aí, o que a gente deve fazer para melhorar? Então, a gente deve dar uma assistência maior para essas pessoas, tá? Relacionamento mais pessoal possível, tá? Então, se a gente consegue fazer um banco de dados para a gente ter para a gente começar a ter mais informações, então é interessante a gente ligar, sempre tratar a pessoa pelo nome dela,
tá? Saber do histórico de compras dela para tentar ofertar isso, né? E coisas correlacionadas, né? As vendas adicionais correlacionadas ao que esse cliente regular sempre compra, né? Usar mídias alternativas, né? A gente tem a grande mídia, né? Que é televisão, rádio, revistas, essas coisas. Mas outros tipos de comunicação para reforçar a qualidade do nosso produto, da nossa marca, porque esse cara ele já compra. E aí a gente pode, não tem a necessidade de uma divulgação tão ampla. Pode ser coisas mais focais. Ele precisa sempre estar vendo ali a nossa marca para estar lembrando o nosso produto e ações que reforcem a qualidade do nosso produto. Por último, nós temos os clientes defensores, tá? Que são aqueles clientes que são fãs da marca e do produto. Existem muitos, por exemplo, da Apple, né? A Apple é uma grande marca que tem muitos clientes defensores. Então, são pessoas que elas fazem propaganda voluntária, né? Elas ficam falando do quanto é maravilhoso, do quanto aquele produto é magnífico, né? E assim, temos vários outros exemplos, né? Pessoas que são fãs de chocolate, por exemplo, que são fãs de determinada marca, que elas sempre falam que é maravilhoso aquilo, tal. Então, os clientes defensores, eles são fundamentais para o negócio porque são aquelas pessoas que vão dar testemunho, falar, olha, eu comprei um televisor da marca tal, é fantástico, é uma televisão que não dá problema, controle remoto é muito bom, fácil de usar, tal. Então, esses clientes defensores, eles são pessoas que dão testemunho e fazem a propaganda boca a boca, que é a melhor propaganda que existe, porque você confia mais na opinião de uma pessoa próxima do que a opinião de uma propaganda que você viu na televisão, que você viu no YouTube, né? Então, o cliente defensor, o que a empresa deve fazer para esse cara? Esse cara tem que ser tratado como rei, né? Então, muitas vezes, como ele é um cliente que é um fã, as empresas usam estratégias erradas para esse cara. Por exemplo, se é um salão de cabeleireiro, de estética, e tem uma cliente que é muito próxima do salão e acontece de ter uma cliente nova querendo um horário específico que aquela cliente antiga já agendou, muitas empresas fazem o quê? Como é uma cliente defensora, uma cliente já antiga, vai lá e conversa, não tem como realocar o teu horário tal, para abrir a janela para colocar a cliente nova. Isso está errado. Por quê? Porque a cliente defensora ela já é do seu time, né? Então sempre você deve privilegiar essa cliente que já é do seu time, tá? E fazer o quê? Promoções que aumentem esse grau de relacionamento, esse grau de contentamento, coisas que encantem. Então, se você, por exemplo, tem lá, você sabe que a tua empresa tem 1000 clientes, mas você observou que tem aqueles grupo de clientes que são os clientes defensores, são 50 clientes lá, que sempre indicam amigos, que sempre dão testemunho do quanto o seu produto é bom, o seu serviço é bom. Então, se você for fazer no final do ano alguns kits de presente, né, e você não tiver grana para fazer para os 1000, são esses 50 que você deve dar o kit. Né? Então, são esses 50 que você deve dar um bônus, né? Dar um desconto especial. Então, sempre pensar nessas pessoas que essas são os melhores clientes, que são os clientes que trazem mais clientes. Tá bom? Então, a gente usou essas quatro categorias aqui, mas isso varia de acordo com a literatura usada. Tá? Se vocês forem pesquisar mais a fundo aí sobre vendas, vocês vão encontrar outras nomenclaturas e outros grupos. Mas basicamente são esses 4 aí que você precisa enquadrar os seus clientes em algum deles para você ter uma estratégia específica para cada um desses momentos,
para, idealmente, levá-los todos a serem defensores. E por último, turma, para a gente manter um relacionamento legal aí com os clientes, é bacana que a empresa bole um programa de fidelização, tá? Programas de fidelização existem milhares, tá? Existem muitos tipos de programa de fidelização. Mas, ó, por exemplo, nem está nessa lista aqui que eu coloquei para vocês. Tem um supermercado aqui perto da minha casa que daí, de acordo com que o valor da compra, acho que era cada R$ 60 em compra, você ganhava lá uns selinhos. Aí tinha uma cartela, você completa a cartela de selinhos, você ganhava um kit de facas, né? Então isso faz com que as pessoas sempre pensem em comprar lá, porque muita gente gosta de ganhar brinde, né? Vai lá e compra. Já vi uma outra rede de supermercado que também tinha esse mesmo esquema de selinhos e tal, e que daí ganhava bichos de pelúcia, né? E então isso é um programa de fidelização, programa de milhagens de empresas aéreas, que aí você usa, vai acumulando milhas e pode trocar por novas passagens, tá? Cartões personalizados para cliente, cupom de desconto, serviços de pesquisa e telemarketing mesmo para conhecer esse cliente e nesse processo de pesquisa você conhecer o que o cara quer, mandar felicitação no aniversário das pessoas, né? Se a loja é uma loja pequena, não custa nada você ter uma pessoa ali, né, que ligue para o cliente na data de aniversário dele, dê os parabéns, tal, e desliga. Não oferece nada nesse dia, porque esse dia você está ligando só para dar os parabéns, tá? A pessoa vai gostar disso. Mandar cartinha, cartão de feliz aniversário é antigo, mas as pessoas que recebem costumam gostar muito, tá? Brinde colecionável, putz, isso daí vende muito. Acho que vocês tiveram Tazos, né? Que vinha no saquinho dos salgados Delma Chips, né? Não é da minha época também, que eu já era velho nessa época que tinha os Tazos, mas vinham lá os brindezinhos. Então, brindes costumam, né? Brindes colecionáveis costumam fazer com que as pessoas queiram comprar mais. Então, isso vai variar de acordo com o seu tipo de negócio. Mas bolem, né? Uma estratégia de fidelização, coisas que as pessoas gostem e que acabam incentivando o retorno até a loja para uma nova compra. Certo? Bom, então aqui a gente finalizou essa parte do conteúdo programático. E só para a gente finalizar aqui o nosso curso, né, da turma do terceiro, seguinte, profissão de vendedor, pessoal, é o seguinte, ela é muito interessante para vocês desenvolverem essas habilidades, porque o tempo inteiro está todo mundo vendendo, está se vendendo, vendendo algum produto, né, vendendo algum projeto. Então é bacana que vocês desenvolvam essas habilidades dos vendedores. Tudo isso que nós trabalhamos aqui no conteúdo do curso foi focado na venda de um produto e serviço, mas são as mesmas técnicas que servem para vocês se venderem para o mercado, venderem as suas ideias. Tá? E o profissional de vendas é um profissional que dificilmente vai sair de moda, porque mesmo com o avanço tecnológico, mídias digitais, algoritmos, muitas coisas são feitas olho no olho, o relacionamento humano, tá? E assim, quando vocês pensarem na ideia, na possibilidade da profissão de vendas, busquem estudar, tá? Porque você pode ser um vendedor que trabalha numa empresa de celular, esse pessoal que vende chip, essas coisas. Mas se você conseguir evoluir estudando, correndo atrás, buscando novos mercados, vendedores, por exemplo, que trabalham em indústrias, vendendo os produtos e serviços das indústrias, ganham uma nota preta,
né? Ganham um dinheiro alto, porque conforme eu falei, o salário do vendedor é feito, na sua imensa maioria, de comissão, né? O cara ganha uma participação em cima da venda do produto, né? O cara que trabalha numa imobiliária, numa incorporadora, né? O corretor de imóveis, ele é um vendedor e ele ganha uma comissão em cima daquilo. Normalmente são 3% da venda de um imóvel, né? Então, pensem com carinho se vocês não sabem ainda, se vocês gostam de conversar com pessoas, se vocês são pessoas abertas, extrovertidas, pensem na ideia, tá? Que é uma profissão muito bacana e é uma profissão que não tem muita baixa no mercado. O mercado sempre contrata vendedores, né? Então, pensem nisso e busquem novas formações, porque isso daqui é só uma introdução que vocês tiveram aqui à área de vendas, né? A gestão da venda e vocês busquem mais informações sobre o seu desenvolvimento pessoal como vendedor. Tá bom, pessoal? Então a gente se vê na prova. Um abraço. Até mais.